Olá, meus amigos telespectadores, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, trazendo muitas informações para vocês que estão aí em casa. E hoje não podia ser diferente, né? Nós estamos aqui com a Nayara Rocha, que ela é fisioterapeuta, e nós vamos falar um pouquinho aí sobre o tema qualidade de vida, né? A fisioterapia na qualidade de vida. Então, assim, é um tema que a gente já vinha discutindo aqui durante alguns programas sobre essas questões da qualidade de vida em geral, e hoje nós vamos focar um pouquinho nessa parte da fisioterapia, não é isso, doutora Regiane? Exatamente. A fisioterapia ela está presente em várias áreas, né, garantindo aí a qualidade de vida. E hoje nós estamos aqui com a Nayara e gostaríamos de ouvir da Nayara como é que foi a trajetória dela aqui em Marabá, né, como ela chegou aqui, como foi a formação. Conta pra gente, Nayara, por favor. Olá, meu nome é Nayara Rocha, eu sou filha de Marabá, né? Eu nasci aqui em Marabá, fui para o Tocantins fazer faculdade, fiz fisioterapia, cursei no Centro Universitário Unirg, na cidade de Gurupi, Tocantins. Formei em 2014 e retornei para Marabá em 2015. Né? Os meus familiares moram aqui, continuam aqui, então eu retornei para casa. Né? Uma boa filha a casa torna. Então, voltei e desde então venho atuando principalmente na parte de reabilitação, né, em clínicas, a parte ambulatorial mesmo, e em acupuntura, tratamento com acupuntura. Eu sempre gostei dessa área, foi por uma necessidade que eu conheci a acupuntura e desde então me apaixonei por essa técnica, né, milenar, e tenho englobado nos meus atendimentos com ótimos resultados, tanto associada à fisioterapia, como ela isolada, né? Tratando pacientes somente com acupuntura. Então, foi assim, bom, a fisioterapia é uma profissão linda, né? Nossa, muito boa aí a apresentação, e ela já foi falando logo aí sobre a acupuntura. Daqui a pouquinho a gente tem algumas questões aí a respeito. Mas eu já queria iniciar o nosso bate-papo, doutora Nayara, já desmistificando ou discutindo uma situação. Fisioterapia dói? Então, é uma pergunta que, quando um paciente chega para a gente estar avaliando, ele sempre pergunta, vai doer? Vou sentir dor? Depende, né? Se for um pós-operatório, vai ter uma partezinha, vai ser um pouco doloroso, até porque a maioria dos nossos pacientes eles já procuram a gente por estar se queixando de dor. Então a pergunta certa, né, o termo mais indicado seria: vai piorar? Vou sentir mais dor do que eu já estou sentindo? Não é o nosso objetivo, porém, alguns movimentos, né, se um paciente fez uma cirurgia de LCA, por exemplo, a gente precisa ganhar uma amplitude de movimento, precisa forçar um pouco esse paciente, então, sim, causa um certo incômodo, pode gerar um pouquinho de dor, mas depois vai dar uma aliviada, não vai ser aquela dor que vai permanecer, vai ser no momento ali, durante a manipulação, e logo depois ela passa, né? Melhora e vai evoluir para ter uma boa amplitude de movimento desse paciente, restabelecer. E, Nayara, por que antes de alguns casos se usava bolsa de gelo e hoje não se usa mais? Conta pra gente. Na minha época de faculdade, eu aprendi o seguinte, que ites, né, artrites, colocaríamos calor, porque a artrite ela não era indicativa para o frio. O paciente que tem artrite, ele ia aumentar o quadro doloroso dele, ele teria uma sensibilidade maior ao frio. E o paciente que tem as oses, né, artroses, a gente, né, aprendia dessa forma. Só que na prática clínica, a gente observa que não é assim que funciona. Eu, particularmente, quando eu indico um gelo para o paciente, quando é um caso agudo, né, quando o paciente tem um trauma agudo. Então, para diminuir o processo inflamatório, ali, reduzir a vasodilatação daquele local, não aquecer, não ter edema, evitar uma formação de edema, aí eu indico o uso
do gelo para o paciente. Se é um quadro crônico, não tem essa necessidade do paciente estar colocando gelo, até porque o gelo também ele causa um desconforto no início, somente depois que ele vai promover uma analgesia. Então, vai muito de cada caso. Um paciente que sente dor, por mais que seja uma dor aguda, e não tem indicativo de gelo, se for uma contratura muscular, se você colocar um gelo, você vai deixar mais tensionada essa musculatura. Certo. E só para deixar assim claro, seria tipo o agudo, só para o nosso telespectador entender, um treino de futebol e de repente deu uma canelada, isso seria considerado o agudo? Isso, né? Quando você está correndo, tem uma entorse, então agudo é o que até 72 horas após o trauma, o impacto, enfim, que a gente considera como agudo. O que é levado, de fato, em consideração numa avaliação de um paciente? O paciente chegou e o que vocês observam logo de cara assim para poder, vamos falar assim, poder estar vendo o que é mais necessário para esse paciente? O que vocês levam em consideração? Eu levo em consideração tudo. Da hora que o paciente chega na porta do meu consultório até a hora que ele sai. Porque às vezes o paciente ele pode, no momento em que você pergunta, né, vai fazendo anamnese, ele pode se reorganizar quando ele está na sua presença. Então, se eu tenho a possibilidade de verificar a forma que o meu paciente desce do carro, que ele sobe a calçada, que ele entra na clínica, eu observo tudo isso. Se ele tem uma alteração na marcha, se ele tem uma alteração postural, isso é muito importante para a avaliação, porque às vezes o paciente chega com a queixa e ele não tem noção do que está causando aquilo, né? Do que está levando aquele incômodo, gerando aquele incômodo. E a gente leva também em consideração, claro, é muito individualizado falar o que pode se levar em consideração na fisioterapia. Cada profissional, ele atua, vai ter suas abordagens, vai ter as suas técnicas de avaliações preferidas, né? Eu pego o paciente, eu olho o paciente como um todo, porque eu não faço geralmente só a fisioterapia isolada. Eu sempre coloco perguntas, vou na parte biopsicossocial do paciente, né, para tentar entender como que está o emocional dele, que o emocional acarreta dor. Então, eu faço, na minha prática clínica, no meu consultório, os meus pacientes são avaliados dessa forma, tanto o físico quanto como que está o emocional, como que está o ambiente familiar de trabalho e tudo mais. Então é algo assim muito individual, né? Assim, depende de cada paciente, de cada situação, não é isso, doutora? Isso, de cada paciente, de cada situação, cada um é único, né? Então não tem como você colocar protocolos de atendimento. Eu busco, né, e passo para os acadêmicos, onde eu supervisiono estágio, para que eles vejam o paciente como único, né? Fazer uma abordagem não generalizada, mas individualizada e adaptada para a necessidade de cada um. E surgiram assim novas técnicas para essa abordagem, né? Quais que você poderia explicar para a gente? Então, as técnicas que têm surgido, né, a gente vê várias técnicas que têm aparecido, terapias manuais. Então, hoje o fisioterapeuta não é mais só a parte de biomecânica. A biomecânica conta bastante, a parte de exercício conta. A gente tem outras técnicas que a físio acabou puxando para si, né? Um paciente quiropraxista, por exemplo, onde você faz um reajuste, né, tenta fazer um reajuste vertebral, né, desse paciente articular. Tem técnicas que eu vou puxar um pouco para o meu lado, né, como o Mulligan, né, que é uma técnica de terapia manual, onde você também faz manipulação articular para que, às vezes, um reajuste do paciente ele consegue uma amplitude muito grande. Então, são técnicas que, ao decorrer dos anos, elas vão se desenvolvendo. Você vai tendo estudos e mostrando que tem eficiência naquilo ali, como a osteopatia, a acupuntura não tinha estudos antigamente, né? Agora já tem vários estudos que mostram os benefícios, já mostram que, pela termografia,
que há liberação, que há aumento do calor, da vascularização, quando você coloca a agulha em determinados pontos, que ativa outras partes do corpo também. Não, é um assunto assim muito interessante, né? A gente fica aqui... Não, ela falando aqui já dava vontade da gente estar lá deitado e fazendo todas essas atividades, né, doutora Regiane? É verdade, é verdade. Já imaginei essa dor aqui que eu tenho crônica. Falei, isso vai ser bom. Não, a doutora Regiane que falou justamente isso. Ela estava falando ali, eu estava aqui, me esticando aqui meu ombro aqui, sabe? Já assim, meu Deus, será que isso aí serve também para o meu ombro? Já estava aqui já imaginando. Olha, mas deitado é só acupuntura. As outras técnicas, geralmente para dor, a gente coloca o paciente, geralmente não. A técnica do Mulligan, né, que a gente faz esse reajuste, a gente visa achar o ponto zero de dor desse paciente. Muitos pacientes, muitas pessoas, eles sentem dor somente ao movimento, em algum movimento. Então, a gente vai reproduzir o movimento que causa aquele incômodo, que causa essa limitação, com os ajustes necessários, né? Então, a gente você está fazendo, coloca o paciente para fazer o movimento. Então, não tem esse negócio de eu vou ficar deitada. A gente só pensa na massagem, massagem. É uma das nossas técnicas que a gente tem para fazer uma liberação miofacial, diminuir uma tensão muscular de um paciente. Mas não é só deitado. Nossos pacientes, a gente está colocando, saindo desse mito de que fisioterapeuta é massagista. Nós somos mais do que isso. É bem além, né? Não, com certeza. Aqui a gente já tem discutido muito a respeito disso, né? Dessa profissão e do leque que é gigantesco, né, doutora Regiane? É muito grande. Nossa, eu já assim, na minha prática pessoal, eu uso muito, que eu indico os pacientes para uroginecologia, né? Mas eu mesma precisei para fazer aquela bucomaxilo, né? Que eu tava, nossa, aquilo é bom demais, vai nas fontes ali dissipando a dor. Não, é preciso voltar. Eu sou apaixonada assim nessa parte da fisioterapia, porque a gente vê realmente o resultado, né? A gente vê que existe o resultado ali, então é muito interessante. E já para a gente dar continuidade aí, eu queria saber se tem uma pergunta aqui, que é a seguinte: se pode fazer fisioterapia todos os dias ou melhor é em dias alternados? Explica para a gente um pouquinho dessa dinâmica aí. Vai muito de cada paciente, como ele chega para a gente, né? São pacientes que são pós-operatório, por exemplo, a gente pode estar atendendo esses pacientes todos os dias. Nós temos recursos para diminuir um processo inflamatório, para auxiliar no processo de cicatrização, de restauração do tecido. Nós temos aparelhos, né, que é o que chamamos de eletroterapia, são aparelhos que auxiliam muito nesse processo anti-inflamatório, reduzir edema, melhorar a cicatrização, evitar que a cicatriz fique uma cicatriz com queloide, né, hipertrófica, ou crie aderência, que também é uma limitação. Então, se um paciente é um pós-operatório, que ele está numa fase aguda, né, que está com um processo inflamatório ativo, nós devemos, na verdade, usar esses recursos e pode ser realizado todos os dias. Eu indico para o paciente fazer intercalado quando a gente já precisa fazer um fortalecimento, né, que onde você exige mais da musculatura, você exige mais do corpo, e aí você dá um dia de descanso para esse paciente. Tá vendo aí, né? Então, assim, tudo vai depender do seu caso, da sua situação, né? E aí vai determinar aí a forma de tratamento. E, assim, o primeiro bloco aí passa sempre muito rápido, né, doutora Regiane? Sempre passa muito rápido. E nós já estamos encerrando aqui o primeiro bloco e já a gente volta aí com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Fique ligado.